Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Jean Bueno, sou professor de Jiu-Jitsu, mestre em educação e já trabalho aqui em Abu Dhabi há 10 anos em escolas públicas. Esse vídeo hoje nós vamos trabalhar um pouco mais light, vou mostrar um pouco como é que foi minha carreira aqui, trabalhando em Abu Dhabi, em escolas públicas, fazer alguns comentários sobre a quantidade de alunos, números de professores por aluno e fazer algumas considerações sobre o tipo e a orientação da nossa turma, ok? Bora pro vídeo? Bora lá! A proposta de hoje é trazer um pouco mais sobre a minha história e o que eu aprendi aqui. Nessa foto mostra quando eu cheguei aqui em Abu Dhabi. Em 2009 eu fui trabalhar em uma escola, chegamos lá, tinham 3 tatames, assim, 8 metros quadrados de tatame para atender uma turma de 30 alunos. Então nós tínhamos que se virar como dava. Até nós, nessa primeira foto aqui, nós conseguimos ter kimono para todo mundo, ter tatame para todo mundo. Nós tínhamos que fazer metade da turma fazendo futebol, outra metade em cima do tatame, enquanto uma estava fazendo uma atividade com o meu outro colega, outro estava fazendo atividade comigo. Nessa foto é muito curioso porque nós tínhamos que fazer uma aula muito motivante, cara. E para fazer as crianças ficar prestando atenção, fazer exercício, enquanto atrás, bem nessa área aqui atrás, tinha uma área de futebol, porque isso aqui basicamente é na parte é atrás da goleira, é atrás do gol. Então, basicamente, a gente tinha que dar aula para os alunos e se esquivar das bolas. Mais tarde, lá uns 2 anos, 1 ano depois, nessa mesma escola, a gente conseguiu uma sala. Essa foto do meio aqui. Nessa foto do meio, onde está todo mundo de costas, também era pequena, era do mesmo tamanho da primeira área. Porém, por ela ser menorzinha, já conseguimos colocar uns tatames do lado, para evitar que as crianças se batessem. Ter algumas atividades de salto, não dava para fazer muito para pular, porque o teto era baixo de um lado, era alto do outro, mas também da mesma forma, não dava para fazer com todos eles fazendo atividade ao mesmo tempo, tinha que ser uma atividade bem coordenada, enquanto uns faziam uma atividade, outros faziam outra, enquanto tinha um rolando, outro estava fazendo técnica, enquanto um estava fazendo uma brincadeira, outro estava rolando, mas sempre mantendo eles engajados na atividade. Acho que era foi a melhor estratégia que a gente adotou. E depois, mais tarde, a minha escola mudou de lugar e nós conseguimos uma área bem grande, onde a gente, nessa foto à direita, onde a gente conseguia atender todo mundo, toda a turma, todo tipo de atividade de corrida, brincadeiras, jogos com menos risco. Neste mesmo ano ali, por 2010, eu comecei a trabalhar no ADCC, trabalhando com crianças de 7 a 10 anos de idade. Aqui também eu tive que adotar outras estratégias. Primeiro, porque eu não queria... Ficou complicado colocar as crianças de frente para a arquibancada. Essa foto aqui em cima, à esquerda, porque as crianças perdiam atenção. Os pais ficavam olhando as crianças, falando com elas, e elas ficavam prestando atenção para os pais. E do outro lado, tinha outras artes marciais acontecendo ao mesmo tempo. Então elas ficavam olhando para fora. Então eu tive que ajustar para que elas ficassem de frente para mim e não de frente para os pais. Então algumas estratégias que a gente tem que ajustar no nosso dia a dia. Aqui a diferença do clube é que as crianças já vêm focadas, elas já querem fazer isso aqui. Na escola é difícil, porque a motivação delas para fazer atividade já é bem menor. Tem crianças lá que não gostam, não entendem, não querem. Então, e no clube as crianças já tem um suporte por trás disso que levam ela para fazer esse esporte. Aqui à direita também as atividades de círculo, o tatame um pouquinho menor. Eu tive que adaptar, fazer atividades de círculo, colocando as crianças sempre convergendo a atenção para dentro do tatame, não para fora, não para os pais ou para as outras atividades, sem muita atividade de corrida. Aqui tem uma curiosidade também, fala quanto à disposição, que é outra dica que eu dou. Se tiver uma turma muito grande, te lembro, professor não pode sentar, professor não fica olhando o telefone, professor tem que ficar girando ao redor da turma, de preferência sempre com o nariz para o centro do tatame, sempre, não olha para fora, olha em diagonal, que nem a gente lembra de árbitro de futebol, ele anda sempre em diagonal, certo? Nós a mesma coisa, ao redor do tatame, com o nariz sempre de frente para o meio do tatame, para atingir 90 graus de atenção. E mais tarde eu fui para a federação, depois que o ADCC fechou, que o Jiu-Jitsu saiu do ADCC. Nós tivemos uma sala bem maior, basicamente só de 8 a 10 anos. E aí mais tarde eles dividiram essa turma. Então já conseguia pegar turmas ali de 30, 40 alunos. Aí já tinha que elaborar outras estratégias para atender a todo mundo. Eu já conseguia fazer brincadeiras de corrida, já conseguia fazer brincadeiras de linha, de times, de grupos. Desenvolver outras valências físicas que eu não conseguia desenvolver em uma área pequena.
mas porém tem o outro lado. No momento em que eu estou dando atenção para uma criança, a outra já perdeu a atenção. Esse é um dos grandes problemas das turmas grandes, que é muito difícil todas elas manterem a atenção, é muito fácil delas perderem a atenção. Então é vantajoso tu ter 2 ou 3 professores para que eles fiquem sanando as dificuldades e para que elas consigam desenvolver todas as competências que elas necessitam. Aqui eu tenho uma referência com base nos estudos que eu fiz, que é uma proporção, uma razão de alunos por professor. São de 6 a 9 alunos para cada professor de 3 a 5 anos, 10 a 15 alunos por professor de 6 a 10 anos, e de 15 a 20 alunos para de 11 a 16 anos. Claro, isso tem que ser de acordo com o tamanho de sala de aula. Aqui nessa planilha eu coloquei as principais referências, que são quanto a uma menor proporção de alunos por professor e uma maior proporção de alunos por professor. Bom, se tratando de turmas menores, os alunos eles respondem mais rápido, eles praticam mais, menor risco de se machucar, maior oportunidade de se engajar em atividades, aumenta a velocidade de reação aos comandos, eles ficam mais próximos de ti, ou seja, eles escutam mais rápido, tem menos barulho, tem maior oportunidade de terem a atenção do professor. Como eu falei antes ali, turmas grandes favorecem a desatenção e o desengajamento, vocês vão perder atenção, isso aí enquanto tá explicando para um, o outro atrás lá já vai levantar, professor, não entendi, professor, ele vem atrás de ti e aquele caos. Aí um levanta, 2 levanta, professor, me olha, professor, eu já fiz, eu não entendi. Aí se tu tá sozinho, é um caos. Então turmas menores facilita isso. Outro autor aqui sugere uma análise de proporção professor-aluno, tem análise de tempo despendido, análise de sucesso de atividade, análise de envolvimento e diversão. Já que em 2006, turmas menores é ideal para o professor inexperiente, isso aqui é muito interessante. Se vai entrar numa turma, começa com turmas pequenas, para aprender, assimilar como é que tu tá na tua didática. Imagina a gente, tem muitos professores que estão acostumados a dar aula para 5 alunos, 4 alunos e cai aqui em Abu Dhabi com alunos com 30, 40 alunos em sala de aula. É importante também para turmas com problemas comportamentais ou que necessitem mais atenção. Turmas grandes não conseguem desenvolver tanta performance porque basicamente não tem atenção do professor para solucionar as suas dificuldades. Classes pequenas são importantes para turmas com diferentes níveis de habilidades, ou seja, assim, a faixa etária entre 10 a 13 anos, é a idade onde tem alunos com diferentes níveis maturacionais. Elas precisam mais da tua orientação, do teu suporte para atender, corrigir, deixar toda a turma no mesmo nível. Então, turmas pequenas tu consegue, ou com mais professor, tu consegue desenvolver mais esses pontos. Turmas grandes oferecem oportunidades para desengajamento. O teu número de alunos pode ser regulado pela capacidade do aluno, pela dinâmica de relacionamento entre eles ou entre professor e aluno, pela experiência do professor, pela natureza da área, ou seja, se a área é pequena ou se a área é grande, eu tenho que ter uma quantidade de alunos, e a natureza da atividade, se ela é mais dinâmica, se ela é mais fitness, se ela é mais competitiva, eu já tenho que ter um diferente número de alunos por professor. Turmas pequenas influenciam positivamente a performance e reduz o esforço do professor. Isso é muito importante para os professores. Principalmente aqueles que fazem 4, 5, 6 aulas direto uma atrás da outra. Economiza muito a voz. Muitas vezes eu dava aulas direto das 7 até as 7 da noite. Eu chegava em casa sem voz. Então é muito importante saber reduzir o nosso esforço para conseguir atender com ânimo todas as turmas. Sempre sorrindo, elegante e com voz. A partir dessas experiências que eu tive aqui, eu cheguei a algumas estratégias que eram mais adequadas. Turmas pequenas, muito importante de ter proteções ao redor, diferentes atividades ao mesmo tempo, fazer jogos de intensidade, enquanto uma faz uma intensidade mais alta, outro faz uma intensidade mais baixa, aí troca. Aí tu consegue manter a turma motivada e engajada durante todo o tempo sem ficar muito cansada. Se tu fizer uma atividade só muito intensa, elas vão parar. Ah, professor, tô cansado, posso tomar água, posso ir no banheiro, ele me bateu, isso e aquilo. Então, basicamente vai desandar toda a tua aula. Então, troca o foco, troca o objetivo, uma mais calminha e uma mais intensa e vamos trocando. Turmas pequenas, procurar evitar deslocamento, evita o risco delas se baterem, principalmente crianças pequenas que não têm uma boa coordenação, elas não têm noção de espaço, então elas se batem muito fácil. Procurar economizar a voz, utiliza gesto, mão, parou, as crianças elas têm que saber identificar, utiliza os gestos do jiu-jitsu, das regras. Gestos motivacionais. Foi mais ou menos a posição. Ó, foi perfeita a posição.
Então, em vez de gritar, gesto, ó, 4 pontos para ti. Apito. Procura não utilizar apito em sala de aula, principalmente em salas pequenas. Apito é uma regra, início e fim de jogo, só. Áreas grandes já posso explorar um pouco mais, deslocamentos, jogos de linha, jogos de agilidade, jogos de times, jogos de grupos, jogos de círculos, diferentes intensidades, diferentes tipos de jogos ao mesmo tempo. Posso manter todos eles ativos e utilizando os mesmos critérios. O que nós percebemos até agora? Que o número de alunos ela influencia o número de professores de sala de aula, tamanho de sala, faixa etária, proposta de aula, qual é o nível de desenvolvimento motor, nível motivacional e a experiência do professor. Fatores de segurança. O que nós temos que pensar para a segurança do meu aluno? Primeiro, a área de segurança ao redor do tatame, uma área de descanso e de equipamentos. Então, se tiver equipamento, deixe ele longe dessa área, para que o meu aluno provavelmente não caia sobre. Área de descanso, a mesma coisa. No momento que os meus alunos estiverem fazendo atividade, para que eles não rolem sobre os alunos que estão descansando. Proteção em superfícies próximas do tatame. Evitar bancos, mesas dentro da área de segurança. Escolher atividades condizentes com o espaço que tu tem. Evitar ao máximo pessoas paradas ou não envolvidas. Área de luta a 1 metro do fim do tatame. Nesse organograma, a gente consegue ver de forma mais desenhada qual é o efeito. A excelência do atendimento, considerando o tamanho de área, número de alunos, número de professores e o tipo de programa, vão oferecer uma maior segurança ao aluno, uma maior tranquilidade ao professor e uma maior autonomia ao aluno, o maior desenvolvimento das competências, ou seja, ele vai atingir seus objetivos com maior rapidez e vai estimular a progressão dele, ou seja, ele vai trocar de categorias dentro da tua sala, ele vai mudar de faixa mais rápido, vai mudar de técnica, vai desenvolver mais rápido. Vamos lá, pessoal, espero que tenham gostado. Te inscreve, compartilha, deixa o like, isso é muito importante para mim. Um abraço, até a próxima. Os